Boa noite, pessoal. No último vídeo também não deu certo o problema, a ideia de recortar o arquivo vetorial individualmente, ou seja, eu baixei a unidade de conservação federal, estadual e municipal um por um, uma por uma lá do site, correto? E ainda assim não deu certo recortar por causa de problemas de topologia. Então, que eu vou tentar uma outra pegada agora para ver se eu consigo fazer dar certo, beleza? Então, eu vou pegar esses três aqui, ó, e vou excluir eles, porque eu vou fazer uma geometria para o sul, para tentar fazer de uma vez só, ao invés de ter que fazer para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, perfeito? Então venho aqui, ó, banco de dados novamente, vou lá dentro do meu esquema public, e aqui, ó, vetor UF BR. Só que nesse caso eu não quero carregar todos eles, então eu tenho que filtrar isso aqui. Então, select todas as colunas, from public, o nome da tabela aqui, vetor, e eu coloco condicional, where nm estado igual Paraná. Aí eu coloco uma cláusula OR, ou, e repito, nm estado igual. Lembrando, tem que ser caixa alta nesse caso aqui, porque na minha tabela de atributos está em caixa alta. Mais um condicional, OR, nm estado igual Rio Grande do Sul. Perfeito? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou selecionando todas as colunas da tabela Vetor Municípios BR 2018, ou seja, aquela tabela que contém... Não, perdão, é Vetor UF, que eu já ia cometer um erro já. Vetor UF aqui, ó. Isso, já cometeu um erro, ou seja, selecionar todas as colunas, por isso que eu uso o asterisco aqui, da tabela Vetor UF-BR 2018, que é essa tabela aqui, ó, que está contida no esquema public, por isso que eu coloco public ponto, onde a coluna nome estado tenha escrito Paraná, ou onde a coluna nome estado tenha escrito Santa Catarina, ou onde a coluna nome estado tenha escrito Rio Grande do Sul. Ou seja, dessa tabela ele vai trazer somente as feições, somente as linhas que atendem essa condição aqui. Executo. Ah, perdão. Porque eu deixei selecionado. No caso de selecionado, ele executa somente o que estiver selecionado aqui. Aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vou carregar PK aqui, que é a coluna com valores únicos, é a coluna PK. Coluna de geometria é a G1, que é essa coluna aqui. E eu vou colocar Sul. Carregar. Posso fechar aqui. E ele já trouxe para mim aqui o Sul, perfeito? Aqui, já trouxe o Sul para mim. Caso vocês queiram editar, por exemplo, a SQL depois de adicionar algum elemento aqui, vocês podem clicar com o botão direito e camada SQL atual. E daí ele traz para você qual é a SQL que está trazendo esse dado aqui. Bom, enfim, mas não é o propósito desse vídeo, né? Focar tanto em SQL, mas realmente conseguir cortar esses dados aqui de unidade de conservação para a região sul. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse dado aqui que traz as três geometrias e fazer um dissolve neles. Eu poderia fazer isso aqui via banco também, só que ele acaba ficando um pouquinho mais pesado, porque toda vez que ele faz uma requisição, ele vai ter que fazer o dissolve, que é fazer um merge de todas as geometrias, lá no banco e carregar aqui. Então eu vou fazer para criar um arquivo temporário que é mais fácil de processar, perfeito? E daí eu tenho aqui, ó, o dissolve, seleciono o sul aqui e executar. Aqui, ó, close. Por que eu fiz isso? Só para eliminar essas linhas aqui, a divisão. Que às vezes dá um probleminha por causa dessas linhas. Então eu já fiz um dissolve aqui, ó, para ele dissolver todas as linhas que dividem as unidades federativas. Vou confirmar o sistema de referência, Sirgas 2000 está correto ainda, então sem problema até o momento. Vou deixar o sul aqui ainda, caso eu precise, ok?
Deixa eu testar uma outra ferramenta de clipe que eu tenho aqui, pessoal. É do Saga. O Saga, pessoal, ele não vem nativamente no QGIS. O Saga GIS, por si só, ele é um software que você precisa instalar ele no teu sistema operacional, ter ele instalado, e daí você consegue utilizar ele em conjunto com o QGIS. Existem N tutoriais na internet de como instalar o Saga no QGIS, na versão 2.14, 2.18, nas versões mais antigas, na versão mais recente, então não chega a ser um problema você conseguir instalar o Saga e junto no QGIS. Só dá uma procurada nos tutoriais aí que vocês conseguem. Caso alguém tenha alguma dificuldade de instalar o Saga junto ao QGIS, manda mensagem para mim que eu vou providenciar um tutorial para isso, ou vou encontrar algum tutorial pronto, testar, ver se funciona mesmo e mandar para vocês, perfeito? Mas no próprio YouTube, pessoal, se vocês procurarem lá, dê uma olhada no canal do Jorge Santos, que vocês vão encontrar lá N tutoriais de QGIS, e dentre eles tem algum que é especificamente para instalar o Saga. Tem também para o GrassGIS, tem N outros tutoriais. Então vou testar utilizando ele aqui, só para ver se vai dar certo. Vou pegar essa aqui de referência, dissolvido, vou executar. Vamos ver se ele vai dar certo com o Saga. Pronto, concluído. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se ficou satisfatório aqui. Porque algumas coisas que acontecem é que ele modifica o sistema de referência de coordenadas. Aqui, ó, não ficou legal. Porque o Saga, ó, ele recortou, beleza. Tá ok aqui, ele recortou. Ou seja, ele fez a função de cortar a geometria, mas na tabela de atributos ele não trouxe os atributos da tabela original. Ele trouxe da tabela que eu utilizei de referência para recortar. Então, para mim, não é interessante essa opção aqui. Vou remover aqui, ok. Uma outra opção que dá para usar é o interseção. Deixa eu ver aqui, abrir tabela de atributos, está correto. O interseção do Saga, mas também não é uma opção. Porque nesse caso não vai atender. Deixa eu pensar qual que seria uma outra solução. Eu posso usar o Grass, mas daí o Grass eu teria que abrir um appset para trabalhar junto com ele. E é um pouco mais avançado daí. Avançado que vai ficar mais oneroso o meu trabalho, no sentido que eu tenho um prazo a cumprir também, né? Então, não quero também estender os vídeos tanto assim. Deixa eu pensar. Clipe, recortar. Deixa eu tentar via banco aqui. Vamos fazer uma tentativa via banco para ver se a gente vai ter sucesso. Seguinte, pessoal. Quando você abre teu gerenciador de banco de dados aqui, você tem a opção de GeoPack, de Spatial Oracle aqui, PostGIS, Spatialite. Só que acontece, tem esse camada virtual. Esse camada virtual o que, que é? Ele pega esses dados que estão abertos aqui no teu QGIS e ele entende que o seu próprio projeto do QGIS é como se fosse um banco de dados. Ou seja, no camada virtual, você vai ter acesso às camadas do projeto, correto? Então, por exemplo, se eu vir aqui e montar uma SQL utilizando essa e essa, eu consigo ter um retorno, uma tabela de retorno aqui, para eu poder abrir e carregar novamente dentro do QGIS. Então é como se fosse um banco de dados, mas baseado dentro das camadas abertas no QGIS. Então eu consigo fazer queries SQL para trabalhar em cima deles. Então deixa eu testar fazer alguma coisa aqui. Select a ponto asterisco e from. Eu vou colocar o C estadual proteção, vou chamar ela de A.
e vou chamar camada sul, vou chamar de B. Where st intersects b.geometry a.geometry. Eu já explico, pessoal, o que significa isso. Só deixa eu confirmar aqui. Sul, as informações, o nome da tabela de geometria é geometry, o C estadual proteção, o nome da geometria também é geometry. O que eu estou montando aqui, pessoal? Eu chamei a tabela UC estadual proteção integral de A, eu apliquei um alias aqui, ou seja, eu estou chamando essa tabela de A, só para facilitar a hora de eu montar MySQL, fica mais fácil do que eu ter que repetir todo esse texto. E eu chamei a tabela Sul, que no caso é essa aqui que contém Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de B. E o que eu estou fazendo? Eu quero todas as colunas da tabela A ponto asterisco, ou seja, eu quero todas as colunas dessa tabela aqui, onde a geometria da tabela Sul intersecta com a geometria da tabela A. Ou seja, onde tiver uma interseção entre a região Sul e a tabela de UC estadual proteção integral, ele vai retornar para mim todos os dados. Vamos ver se vai dar certo, que seria uma forma também de eu refinar o meu dado. Não está clipando o meu dado, não está recortando ele, mas está trazendo somente as feições que intersectam o sul do país, ou seja, com isso já consigo refinar um pouco mais o meu dado, que talvez seja uma forma de começar a trabalhar. E depois eu posso utilizar o st_intersection e não o st_intersects para realmente cortar a minha geometria, ou seja, eu vou recortar uma geometria em relação à outra. Mas como vocês podem ver, já está demorando muito esse processo, então acho que já vai ficar muito oneroso para a minha máquina. Porque lembrando que tanto o meu banco quanto o meu projeto QGIS estão rodando no meu notebook, então o processamento dele é limitado pelo meu notebook, então eu não posso também exagerar muito em processos muito pesados que ele não consegue processar de forma rápida. Ó, e ele trouxe do tipo multipóligon. Então, se eu tentar carregar isso aqui, ó, pessoal, ele não vai interpretar essa coluna geometria aqui, ó. Vou colocar teste aqui. Como ele está do tipo, ó, ele tá do tipo texto aqui, ó. O QGIS não vai interpretar e não vai carregar isso aqui. Ó, ele não carregou. Tem que estar como binário aqui. Então eu teria que fazer uma outra transformação aqui dentro. Deixa eu ver aqui o C proteção integral, correto? Então deixa eu ver a tabela disso aqui. Olha, já começou a pesar um pouco já para o meu notebook aqui. Ainda tem uma carta na manga que é explodir as unidades federativas uma por uma. Tem outras formas também, né, pessoal? Eu poderia pegar simplesmente e corrigir os erros de topologia. Mas o que... Opa, ele está carregando aqui. Mas o que acontece? Ó, o teste está carregando, ele só demorou um pouco mais, ó. Olha, pode ver que ele está carregando bem vagarosamente, ó. Então essa query, pessoal, que eu fiz aqui, o que ele está fazendo? Ele está trazendo somente as geometrias dessa tabela aqui, que intersectam com a região sul do país, que no caso é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, com isso, eu estou recortando para o sul? Não, eu estou somente filtrando para o sul. Tem outras formas de fazer isso? Tem. Inclusive, eu vou fazer de outra forma isso, porque eu estou percebendo que via SQL aqui, ó, embora eu tenha conseguido carregar o dado, ó, eu utilizei essa coluna de geometria, coloquei teste aqui e carreguei o dado aqui, ó. Ele é muito lento. Eu poderia vir aqui, ó, e exportar isso aqui como um novo shapefile.
Só que acontece, ele está muito lento. Para eu fazer isso aqui um por um vai ficar muito pesado. Então eu vou utilizar uma outra alternativa aqui, que é essa aqui, ó, selecionar por localização. Aí eu vou selecionar os dados dessa tabela por localização, eu vou pegar somente o sul, dessa tabela por localização, pegar somente o sul, dessa, somente o sul e assim sucessivamente. Com isso, eu não recorto o meu dado, mas eu consigo filtrar um pouco mais. Ele sai de uma área abrangência nacional, que no caso é esse dado aqui, ó, que ele está para o Brasil todo. Ele sai dessa área de abrangência e ele refina um pouquinho para a região sul. Aí depois disso, os outros processos que eu precisar fazer, caso eu vá corrigir topologia, o que quer que seja, fica mais fácil, mais leve para o meu notebook processar. Perfeito? Então, só para exemplificar aqui para vocês, até para não perder a linha de raciocínio, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou remover isso aqui. Lembrando que esse teste eu carreguei via SSQL aqui. Eu vou remover isso aqui. Não deu certo, mas ele acaba ficando muito pesado. Esse dissolvido também vou excluir aqui, ok? E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer em uma das camadas. Aí eu vou mostrar para vocês o processo e em off eu vou fazer para as outras aqui, para não ficar muito repetitivo, porque o processo que eu for fazer nessa aqui vai ser o mesmo para esse, para esse, para esse, para esse, assim sucessivamente. Mas o que eu vou fazer basicamente é isso aqui, ó. Eu vou selecionar dessa camada aqui somente as feições que tocam, estão contidas, intersectam, o que quer que seja, essa região aqui sul. Para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso abrir minha caixa de ferramentas. Eu procuro por localização, vai aparecer essa ferramenta aqui, ó. Selecionar por localização, eu executo ela. Seleciono essa aqui que eu quero, o C Federal Proteção Integral. Seleciono qual é a minha camada de referência para selecionar por localização, que é essa camada aqui do sul. Então eu pego sul aqui. E o que eu quero? Eu quero todas as geometrias que interseccionam, que tocam, que sobrepõem, que estão dentro de, que contém e que cruzam. As que são desunidos e a igual também pode ser. Desunidos não. Aí eu crio uma nova seleção e executo. Aguardo o processamento aqui. Posso fechar, ele terminou de rodar, posso fechar. Se eu vir aqui no meu dado, ó, vocês podem perceber que as feições dentro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou que tocam Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo mais, elas estão em amarelo, ou seja, elas estão selecionadas. E as que estão fora, elas estão desselecionadas. Correto? Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou abrir a tabela de atributos só para mostrar para vocês. Olhem aqui. Essas selecionadas, pessoal, no total são 24 feições. São aquelas que estão dentro da região sul, que tocam, que intersectam, que realmente é o que me interessa. Essas outras aqui não me interessam. Então, o que eu posso fazer agora que eu tenho isso aqui selecionado? Eu posso clicar com o botão direito aqui, exportar, salvar feições como e salvar somente as feições selecionadas, ou ainda, o que eu posso fazer? Que nesse caso eu gerarei um novo shape, ou ainda eu posso vir aqui, ó, abrir a tabela de atributos. Eu clico nessa opção, observem aqui, ó, nessa opção, que é inverter seleção. Ou seja, ele vai selecionar tudo que está fora do que está selecionado agora. Ou seja, ele vai inverter. O que está selecionado vai ser não selecionado e o que está não selecionado vai passar a ser selecionado. Então, observem aqui, ó, cliquei. Tudo que estiver fora da região sul foi selecionado. Aí eu posso habilitar a edição e simplesmente excluir. Salvo e fecho. Agora, pessoal, nessa minha tabela aqui, ó, eu tenho somente as geometrias que realmente me interessam. Perfeito? Então é uma forma também de eu refinar o meu dado. Está perfeito? Ainda não está perfeito, porque vocês podem perceber, ó, que tem algumas feições que estão fora, ó. Então não está perfeito. Isso aqui eu tenho que recortar, eu tenho que excluir para fora. Porque eu quero trabalhar somente o que está dentro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas já é um avanço, porque ao invés de trabalhar com uma geometria que está para todo o Brasil, agora eu consegui refinar ela para a minha região de abrangência. Perfeito?
Vou repetir esse mesmo processo para essa camada, essa e essa. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo, vou trazer pronto no próximo. Só que a pegada que eu vou fazer é a mesma que eu fiz nesse caso aqui. Vou rodar o selecionar por localização, vou inverter a seleção para pegar as geometrias que eu não quero, excluo elas e no meu dado novo aqui, ele vai ter só as feições que eu quero. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Continue seguindo, aí tô tendo uns contratempos aí por questão de topologia e erro de geometria e tal, mas isso aí é tudo resolvível. Seguindo em frente, aí o trabalho vai dar certo. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.